Por não conhecermos nosso destino supremo, a nossa felicidade eterna, buscamos desesperadamente os prazeres da vida para satisfazer nossos desejos imediatos. Resulta em um desequilíbrio energético que depois se manifesta no corpo físico. Nossa centelha divina comanda este universo celular através de uma rede de comunicação magnética, sinapses, onde transmite-se as informações dela para nosso corpo físico e vice-versa. Quando esta rede funciona bem, com equilíbrio e harmonia, nós estamos com saúde. Quando existe alguma disfunção, ou seja, uma interrupção nesta comunicação, gera-se uma enfermidade. O passe magnético é o recurso que refaz esta harmonia, corta e arranca obstruções, restabelece essa rede de comunicação, voltando a funcionar tudo normalmente. Em geral, já existe uma contínua vampirização do magnetismo humano entre os próprios encarnados, quando, sob a regência dos vasos comunicantes, os mais débeis sorvem as energias magnéticas dos que são mais vigorosos ou gozam de mais saúde. O passe é uma transfusão de fluido espontâneo e benfeitores, tão eficiente e poderosos quanto ou seja o potencial emitido pela vontade do seu agente. Pode mesmo ser considerado um elemento catalisador, que agindo no paciente, acerela-lhes as forças estagnadas e desperte o campo eletrônico do psiquismo diretor do organismo carnal. O passista inteligente, regrado em sua vida, senhor de uma vontade forte e afeiçoada à alimentação vegetariana, consegue insuflar vigorosas cotas magnéticas nos órgãos cancerosos, levando-lhes não só a frequência vibratória defensiva das células, como também auxiliando a substituição das células velhas e cancerosas por outras células novas. Nesta aula vamos ver os centros de força, o duplo etérico, energia cósmica, nosso tom vibratório, como manter a pureza, processos de cura e transmissão do passe. Prana, energia primordial, fluido universal, energia vital, fluido bioplasmático, energia primária de todas as coisas, magnetismo, fluido primordial. Quem somos nós? O ser, a centelha divina que vive em nós, percorreu todas as etapas evolutivas, desde o mineral até o animal. Foram desenvolvidas aptidões e habilidades que hoje possuem os humanos através de um trabalho árduo, ininterrupto e crescente pela assimilação, transformação dos alimentos em substância para a manutenção dos seres, adaptação, ajustamento do ser ao ambiente, criando os órgãos, instrumentos para uso e defesa, hereditariedade, transmissão do aprendizado nas experiências e automatizado para as próximas etapas, seleção, sobrevivência e perpetuação dos mais adaptados às condições de vida e do ambiente. Somos um pedaço de Deus, uma centelha divina que mergulhou nas restrições da matéria para elaborar a sua evolução e retornar a Deus, de onde saiu depois de ter passado por todos os ciclos evolutivos e se tornar perfeita como perfeito é o Pai que nos criou. Somos herdeiros do universo. Somos uma alma vestida de ar. Camille Flammarion. Nossos corpos espirituais. Dispomos de vários corpos para nos expressar e todos eles estão latentes e se desenvolvem conforme nossas necessidades. Allan Kardec denominou o corpo espiritual como perispírito,
Porém, atualmente, já se tem conhecimento suficiente para discretizá-lo em vários corpos com funções específicas atuando em planos específicos. Para entendermos os corpos espirituais, temos que entender que cada corpo atua em um plano espiritual, o qual tem um espectro característico de vibrações, sendo que os planos mais elevados têm as mais altas vibrações. Atuamos simultaneamente em vários planos interdependentes, porém que se complementam mutuamente. Os corpos mais sutis estão situados nos espaços vazios dos corpos mais grosseiros, preenchendo-os. Existem, como foi dito, vários planos para a atuação de nossa entidade eterna. Somos formados de um corpo que tirou sua constituição de cada um desses planos. Portanto, temos uma parte da matéria no plano físico, uma parte no plano astral ou emocional, uma parte no plano mental e assim por diante. Na Terra, encarnados, estamos mais atuantes nos planos físico, astral e mental. Este símbolo da carruagem, que é uma representação hindu da personalidade humana encarnada, mostra que o corpo físico, representado pela carroça, é puxado pelo corpo emocional, representado pelo cavalo, e dirigido pelo corpo mental, que é o cocheiro. Tudo no universo são vibrações. Nada está parado no universo. Tudo se move, tudo vibra, tudo está em movimento. Este princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações da matéria, energia, mente e espírito, resultam das ordens variáveis de vibrações. Desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em vibrações. O som é um movimento vibratório. O mesmo ocorre com as cores. Todas as cores que percebemos são, na verdade, vibrações, ondas, captadas, filtradas pelo nosso nervo óptico. Por exemplo, o vermelho está na escala mais baixa e o violeta na mais alta. A diferença entre a pedra, a água e o ar é uma questão de vibração. Quanto mais denso é um material, mais estável ele é e, portanto, menor a sua vibração. Por isso, na espiritualidade usamos a mesma analogia denso-sutil para representar a evolução, estado do espírito ou das energias. Disse que a vibração do espírito é uma intensidade e rapidez muito grande. Por outro lado, na extremidade inferior da escala estão as grosseiras formas da matéria, cujas vibrações são muito vagarosas. Entre estes polos existem milhões e milhões de graus diferentes de vibrações, desde o átomo e a molécula até os mundos e o universo, tudo está em movimento vibratório, inclusive nos planos mentais e também nos demais planos espirituais. Como atua o passe? Cada um tem um determinado tom vibratório, que pode ter ou não ressonância com o tom vibratório do outro. Tudo depende da similaridade da vibração de cada um. Você pode receber ou não o tom vibratório do outro. Você pode sintonizar ou não com o tom vibratório do outro. Depende do seu estado evolutivo, de sua disciplina íntima e da sua reforma moral. Para entender como atua o passe, temos que entender como funciona as vibrações e ressonância. Y lo más importante es resonancia. Aquí tenemos 442 hercios, tenemos dos de ellos. 一つだけいただきます。 Que voy a hacer un sonido, pero con solo uno. こちらが鳴り始めました。 Y el otro suena. 何も触っていません。 Yo no he hecho nada. もう一度。
止めますね。 Otra vez. そう。はい。ね。 ¿Ves? これが共鳴現象。 Esto es resonancia. これは一番重要な物理学です。 Es lo más importante del físico. 次に大事なのは純粋性です。 Después, pureza. 今度は Ahora él tiene uno de 442. 同じ音に聞こえますよね。 Se parece lo mismo. 違いが分かる人いますか？ ¿Alguien sabe distinguir? いたらその人は宇宙人です。 Si existe alguien, será extraterrestre. これとこれは同じ音に聞こえま ¿Se parece igual? す。で、この2つを並べます。 Entonces vamos a poner los dos juntos. 共鳴の度合いが少ない。 Que resonancia es muy poco. 同じ音に聞こ Solo con la diferencia de 2 hercios, la energía es totalmente diferente. E também temos de entender como atuam as forças eletromagnéticas de atração e de repulsão. Não tentem fazer isso em casa. Você vai sujar o carpete, a mãe vai querer te matar. Vai por mim. Ó, vivo, morto. Vivo, morto. Vivo, morto. Cara, muito incrível. Depois o pessoal não quer ser chamado louco, né? Mas... O Rebolation, Rebolation. Em homenagem ao Paulo. Paulo, essa é pra você. Rebolation, Rebolation. Rebolation. Viu? Até malha de ferro deixou Rebolation. Que lixo. Bota a mão na cabeça. Ó. Bota a mão na cabeça. Bota! E vai começar. O Rebolation, Ó. Eu não como nada com sal. Pronto? O conselho que eu dou é assim, ó, rapidinho. São os toquezinhos que aí vai. Eita, que massa. Pronto? Eita! Fica mais perto já. Aí. A bolsa de juntar assim, mas esse é maior para dentro. Ele vai ali trabalhando com o torno, ele consegue tirar o ponto. Aí você passa uma peneira legal. Cuidado. Agora é mais difícil. Eita, passou. Olha o palhetão aí. Daqui, ó. Como chega uma pessoa à casa espírita? Algumas vêm buscar o conhecimento, outras para trabalhar e ajudar o próximo. Todas elas recebem o tratamento de harmonização. São esclarecidas e convidadas para conhecer as escolas de aprendiz do Evangelho. Porém, uma grande maioria procura a casa espírita em busca de ajuda. Todas vêm encaminhada pelo próprio anjo de guarda. A pessoa em sofrimento chega triste, deprimida, com medo, insegura, carregada de perturbações, envolvidas por pensamento, por emoções cristalizadas que há muito tempo a persegue e espera receber na casa espírita um alívio, um apoio e um consolo. Por tudo isso, a importância do acolhimento fraterno traz ao assistido um bem-estar, uma esperança e uma segurança em sua melhoria. Vamos ver agora o duplo etérico. Os plexos situam-se no corpo físico. Os chakras, centros de força, estão situados no duplo etérico, que são estações de força espiritual e formam um campo eletromagnético de 0,1 volts. O duplo etérico foi também chamado de modelador bioplasmático pelo Dr. Hernani Guimarães, pois preexiste antes da formação do corpo físico, servindo-lhe de modelo.
Ele é o elo de ligação entre o corpo físico e o corpo astral e desintegra-se após 30 a 40 dias da morte física. A aura é uma espécie de halo luminoso, um conjunto de radiações que circunda e interpenetra todo o nosso complexo fisiopsíquico. Conhecida também como psicosfera, fotosfera psíquica, veículo ou túnica de forças eletromagnéticas, ela é composta pelo conjunto de emanações dos diferentes campos multidimensionais ou corpos. Apresentamos aqui uma visão total de sua forma ovalada, onde temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e os centros de força. Através da animação em 3 dimensões, podemos notar com maior clareza que a nossa aura não começa na superfície do corpo físico. Ela é formada por camadas, conhecidas como campos sutis ou campos dimensionais. O corpo físico é a parte mais interna do nosso complexo. As camadas mais externas e sutis revestem e interpenetram todas as estruturas das camadas mais densas. O corpo mental envolve o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Na cor amarela, vemos a aura mental, de cor rosa, a aura astral, e na cor azul, o duplo etéreo. Essa atmosfera fluídica envolve todo o nosso sistema físico, revestindo os órgãos, tecidos e células com energias vitais, astrais e mentais. Dessa forma, o pensamento circula por todos os escarninhos do nosso sistema orgânico e psíquico. Na medida em que pensamos, automaticamente alteramos o nosso campo celular. Todos os estados de bem-estar ou de enfermidade são consequências dos conteúdos mentais e emocionais. Sua multiplicidade de cores, suas formas e alterações, quando analisadas e estudadas, podem indicar os estados de saúde e emocional do ser humano. O corpo humano é uma orquestra cujo maestro é o próprio espírito. Cada parte se harmoniza para produzir algo. O corpo é uma máquina que funciona ininterruptamente, acionada por forças auridas do meio ambiente. O corpo é formado por órgãos especializados e autônomos, porém mantidos unidos, integrados por força do espírito presente, encarnado. Os chakras. A figura ao lado mostra o posicionamento das principais glândulas no corpo humano. Cada uma delas tem uma função específica no controle de funcionamento do corpo. Este controle é efetuado pela secreção de hormônios. Cada glândula segrega um ou mais tipos de hormônio. Estes, uma vez lançados na corrente sanguínea, vão provocar mudanças funcionais no organismo. Como o corpo humano absorve as energias cósmicas e solares? Através dos chakras, que estão ligados às glândulas endócrinas de secreção interna. As glândulas são os elos de ligação entre o lado oculto e o lado visível do corpo humano. Também são as responsáveis de regular o funcionamento da parte visível. Estão diretamente ligadas aos chakras. Este elo é formado pelas glândulas, as principais agentes do sistema endócrino, regulador do bom funcionamento orgânico do corpo humano. Os chakras têm as extremidades de seus vórtices ligados ao plexo nervoso. Devido a isso, tão logo haja variação no fluxo energético, prontamente é percebido pela alteração que se manifesta no organismo, acusado pelo sistema nervoso. As glândulas e os chakras. De cima para baixo, podemos ver primeiro o chakra coronário, que está ligado à epífise ou pineal. Depois, o frontal, ligado à pituitária ou hipófise. O laríngeo, ligado à tireoide e
paratireoides, o cardíaco ligado ao timo, o gástrico ligado ao pâncreas e suprarrenais, o esplênico ligado ao baço e, finalmente, o básico ligado às gônadas, sistema reprodutor. Existem muito mais chakras do que estes. Estes são os principais. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais 10 centros: o coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação, vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração num movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas, compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores preenchendo os microtúbulos maiores. A glândula epífise representa o núcleo físico da esfera extrafísica. É o elemento que transfere para o mundo físico as impressões oriundas da esfera extrafísica. É o canal interior com que cada pessoa contata seu lado oculto. Os chakras coronário e frontal concentram na glândula pineal as radiações captadas por eles. O frontal, centrado na glândula pituitária, transfere as energias à glândula pineal. É desta junção entre as duas glândulas que se formam os recursos da diversidade mental do indivíduo. Onde fica situada a nossa centelha divina? Seu ponto de contato com o nosso corpo físico é o centro da cabeça, na glândula pineal. Ela é do tamanho de uma bolinha de ping-pong, porém de uma magnificência maior do que de um sol. De lá, comanda todo o nosso universo material, composto de mais de 70 trilhões de células, através de uma rede de comunicação magnética
transmitindo-se as informações através dos meridianos. Existe uma conexão clara, inseparável das áreas pensantes, das áreas físicas. Nós temos glândulas poderosíssimas, como é a pineal, estudada hoje em dia no mundo científico em todo o planeta. As funções dos chakras estão muito ligadas ao nosso duplo etérico. O duplo etérico apresenta-se como uma camada azulada de 1 a 3 centímetros de espessura que envolve e interpenetra tudo o que é material. Envolve-nos uma aura que nada mais é do que a somatória das emanações energéticas dos vários corpos espirituais que temos e que nos protegem, como a casca de um ovo protege a gema. A película áurica forma esta espécie de casca protetora que também sinaliza, emitindo e recebendo as vibrações e emanações do meio. Vemos agora os chakras relacionados aos seus respectivos órgãos. Começamos pelos superiores, representados pelo coronário, frontal e ágina, anterior e posterior. Podemos observar o giro em movimentos de alternância, num ciclo permanente de emissão e absorção de energia. Vemos também a sincronia entre os anteriores e os posteriores. O coronário é o centro da sabedoria. Tem responsabilidade direta sobre as funções psicológicas, cerebrais e espirituais. Alimenta as células do pensamento e é o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É o centro de mais alta frequência. Na animação, o chakra ágna, responsável pelas percepções visuais, vidência e clarevidência, aparece na sua parte posterior da mesma maneira que o frontal. Na verdade, eles se juntam, formando um só chakra, localizado na parte posterior da nossa cabeça. É aqui que o cordão de prata é inserido. O frontal é o centro da mente. Responde pelas funções da visão, da audição, do olfato e ainda administra o sistema nervoso central. É responsável também por uma vasta rede de processos da inteligência, que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. O chakra laríngeo é o centro da expressão, regula a fonia, o sistema respiratório, o processo digestivo inicial, a pressão arterial e corresponde-se com as glândulas tireoide e paratireoide. O que na imagem se assemelha a uma pétala são os microtúbulos dos mais variados tamanhos. Eles giram em um processo sincrônico, sempre de forma complementar. O cardíaco é o centro do sentimento. Vemos a sua feição posterior e anterior. Ele sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. É o responsável pelas energias de todo o aparelho circulatório e se relaciona com o sistema nervoso parasimpático. O centro gástrico também é conhecido como solar ou centro de cura. Um chakra de baixa frequência, o gástrico é uma das mais ativas usinas de fluidos vitais para exteriorização. É responsável pelos processos digestivos e grande parte do metabolismo, atuando vigorosamente sobre o estômago e órgãos envolvidos na digestão. Dentro desses microtúbulos ocos, temos outros microtúbulos ocos. O chakra esplênico é um dos mais importantes. O centro do equilíbrio é também uma grande usina de fluidos. Ele regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em nosso corpo. A feição de pétalas que vemos nessa animação é por conta dos microtúbulos maiores. O umbilical completa as funções do gástrico e do esplênico. Na sua parte posterior, ele é menor. Nós ampliamos para demonstrar de forma clara como esses chakras se interagem. O genésico, conhecido também como chakra sexual,
é o centro das formas e elevação. Exerce grande importância nos processos genésicos. Elabora densos campos fluídicos que, quando bem canalizados, podem propiciar vigorosos potenciais energéticos no campo do amor e da criatividade. O chakra fundamental trabalha como se fosse o posterior do coronário. Ele está na base inferior da coluna vertebral, na região do períneo, entre o ânus e os órgãos genitais. Forma, junto com o genésico e o básico, uma tríade, tão importante como o coronário, o frontal e o ágina. Integrado ao genésico, esse centro trabalha principalmente na captação de energias vindas da Terra, oriundas dos raios gama, da água e dos metais. Como atuamos no nosso corpo físico pelos nossos pensamentos e emoções? Um pensamento nosso vibra a matéria mental e esta vibra a matéria emocional que afeta o duplo etérico. Vibra os centros de força, que o qual vibram os meridianos, acionando e afetando a matéria cinzenta do cérebro, que age no sistema nervoso, acionando os plexos e glândulos, agindo finalmente no corpo físico. Os pensamentos inferiores e doentios são forças dardejantes que distorcem a energia divina que possuímos e aí são absorvidas pelo centro de força, fluindo para as glândulas de secreção interna, depois para os nervos, predispondo os órgãos às mais variadas enfermidades, arruinando o metabolismo celular. Essa é a causa principal de nossas doenças psicossomáticas. Kundalini é o poder espiritual primordial, ou energia cósmica que jaz adormecida no Muladhara Chakra, o centro de força situado próximo à base da coluna e aos órgãos genitais. É a energia que transita entre os chakras. Deriva de uma palavra em sânscrito que significa literalmente enrolada como uma cobra, ou aquela que tem a forma de uma serpente. É a energia do universo em seu aspecto total, como potencial, sendo o aspecto biológico ou físico relacionado como calor, eletricidade, etc. Segundo a crença, enquanto está adormecida, assemelha-se a uma chama congelada. O despertar desta energia divina, Kundalini, requer a orientação de um mestre realizado para que o ativamento e desenvolvimento sejam apropriados e conduzam à meta suprema da yoga, que é a paz interior e a realização divina. Kundalini, ou língua de luz, quando sobe pela medula alongada, se divide em duas chamas de um vermelho magnificente, ostentando poder e queimando o magnetismo inferior, ampliando valores por onde passa, enriquecendo condições para que os dons espirituais entrem em maiores atuações. As chamas de luz sobem através da medula, passam com toda sua potência, visitando centros maiores, estimulando-os em alta vibração, até chegarem no topo do crânio como uma serpente de luz, a corona. Língua de luz é a força atuante de Deus nas criaturas, que se encaixa no final da medula espinal, com esplendor de filamentos energéticos que se irradiam por todo o sistema nervoso e que poderá comandar o mundo mental da criatura, dar condições à alma de realizar grandes obras de conformidade com os seus sentimentos. De onde recebemos as energias da vida? Uma delas é do Sol, a outra do espaço, e as demais da própria Terra. Do Sol e do espaço, através dos raios cósmicos, do prana, da energia vital, do magnetismo sideral, etc. Da Terra, que provém a energia primária, que é violenta e forte, o Kundalini ou fogo serpentino. Como o homem absorve essas energias?
Primeiro, pelo aparelho digestivo, através da alimentação sólida, líquida, vegetais, sais minerais, carboidratos, vitaminas. Segundo, pelo aparelho respiratório e pela pele, através do ar atmosférico e prana. E terceiro, pelos centros de força, onde captamos os fluidos cósmicos. O Sol tem vida? Sim, pois todos os astros ou planetas do universo são habitados pelas mais variadas formas e em tudo pulsam energias e vibrações e, na maioria, são puras e elevadas. O Sol é habitado por seres de alta hierarquia espiritual e seu governador é Job. O Sol não é um corpo incandescente ou em combustão, é um imenso gerador de luz com uma temperatura apropriada aos seres que lá foram criados e vivem. Semelhante calor procede das imensas quantidades de rádium existente em seu interior. Lá ocorrem radiações e extraordinárias reduções atômicas, transformações de um átomo em outro. Não há extinção nestas reações, só expansão de potencial radiante que se desprendem da fragmentação do átomo de hidrogênio. É o mesmo que acontece em nós. Acumulamos hidrogênio e hélio em nosso corpo espiritual, que nos dá o brilho e luz sem nos queimar. Desse processo solar ocorrido com seus átomos, traz as mais variadas formas de nutrição para a Terra. Conduta do passista. Regras para a conservação e pureza do corpo físico. Conduta. Esforço íntimo. Mudar os seus sentimentos negativos, vencer vícios, dominar paixões, conquistar virtudes através da reforma íntima. A higiene do corpo, banhos diários de água, respiração sadia, tomar luz do sol, vestimenta leve e apropriada. Alimentação leve, vegetariana de preferência, evitar a carne e seus derivados. Repouso. Dormir o tempo que for necessário exigido pelo próprio organismo que preserva o sistema nervoso. Distrações. Manter o equilíbrio orgânico, passeio ao campo, parques, músicas suaves, enfim, tudo que dignifique e esclarece o indivíduo para sentimentos mais elevados. Vícios. Evitar o fumo, pois produz males no aparelho nervoso vegetativo, simpático e vago. Afeto duplo etérico, produz entorpecimento psíquico que continua após o desencarne. Evitar o álcool, que é responsável pela grande degradação moral. Controlar a gula, eliminar os tóxicos. A maioria dos vícios é assediada e dominada por espíritos inferiores desencarnados. Defeitos morais e paixões. Trabalhar a reforma íntima quanto ao orgulho, paixões, egoísmo, avareza e sensualidade. É necessário que cada um tenha uma luta acirrada contra a inferioridade com um programa individual de melhoria, bem como examine constantemente a influência que cada defeito exerce sobre si mesmo. Cura pelo passe. As enfermidades físicas em geral são provenientes da desarmonia psíquica, intoxicação ou debilidade magnética vital do perispírito. Os passes magnéticos ou fluídicos são recursos que proporcionam verdadeira transfusão de energia através do duplo etérico, insuflando-as pelos plexos nervoso e ativando também o sistema glandular para proceder às devidas correções orgânicas.